Turma, vamos só. A gente saiu do nada, né? Pra gente. Tava papo tão bom, não vamos sair não. Vamos fazer aqui um pequeno perguntas e respostas com o Pedro e a gente finaliza, tá? Tá. Aprendo ele demais. Pedro é muito fera. Já solicitou? Vamos entrar aqui. Eita, cara. Véi, Deu, essa uma hora, tá tão sabe? bom que eu nem vi. Eu também, cara. Essa uma horinha dele é miserável demais, cara. Nossa, tem que Putz, aumentar esse tempo aí. sensacional, cara. Pedrão, topa agora pra gente fechar, responder algumas perguntas do pessoal aí, e tem muita gente Vamos, acompanhando. A gente responde essas vamos. perguntas. E eu queria também te perguntar aqui, só para a gente andar bem agora. Pessoal, coloca a pergunta aqui, a galera que está voltando, e bota o dedinho aí no coraçãozinho para a gente alcançar mais gente. Ah, Tá. então, a Flávia está perguntando qual o eixo do Escobar. Olha só, é Escobar Advogados. Só isso. Você vai achar ele. Um cara muito bem aparentado, com um vídeo muito bom, né? E Escobar Advogados é o perfil, né? E não se intimidem, tá? Porque o Escobar ele já investiu em vídeo mesmo, ele investiu em material, não precisa ser igual ao dele, tá, pessoal? Não precisa, dá para fazer muito mais simples, mas ele, com o passar do tempo, ele investiu bem. E, Ângelo, uma coisa interessante do Escobar, se você for no perfil dele, ele tem 7 mil seguidores, ou 8 mil no máximo. Ele tá nessa desde 2013, cara. Desde 2013. E com essa pegada, se ele tá nessa desde 2013, é porque com certeza os frutos dele estão saindo dali, né? E assim, numa constância. E eu sempre digo isso também. Galera, não se preocupem com o número de perfil, com quantos seguidores vocês têm. Não precisa preocupar com isso. A única vantagem dos 10 mil seguidores é o arrasta para cima, porque tudo fica mais difícil, entendeu? E assim, você consegue excelentes resultados com um número ínfimo de seguidores. Eu faço a contagem aí. Se você tem 1.000 seguidores e metade se torna seu cliente e você trabalha sozinho, tem grande chance de você não aguentar. Entendeu? E então você não tem que preocupar com o número de pessoas que te seguem, mas sim com o número de clientes que você tira dali, né? E o Escobar está aí também para provar isso. Perfil pequeno e que está bombando, tem um trabalho espetacular, um trabalho excelente. Sim. E Pedro, e para quem está começando mesmo, às vezes está sozinho, qual é o pulo do gato aí para quem está começando? Tu acha que documentar é algo que já pode ser a primeira. O que o cara faz Peraí, primeiro? Ele conversa com a persona, ele descobre quem é a persona dele, dá um pulo do eu gato pra acho que, gente aí. eu acho que é por aí. Eu acho que a primeira coisa que você tem que identificar é o seguinte: o que eu sei fazer? Eu sei fazer ação de divórcio, eu sou do direito criminal, eu sei fazer audiência de custódia. Esse é o primeiro ponto. Faz uma lista aí de 3 coisas que você sabe fazer, né? O Tomás é assim, ó. Vou escrever aqui, ó. É esse aqui, ó, Tomás Zap. O que você pode fazer? Como é que você começa? Como é que você inicia essa jornada? Primeiro, 3 coisas que você sabe fazer. Ponto, né? Depois, 3 pessoas que precisam das 3 coisas que você sabe fazer. É isso, basicamente. E aí você vai pegar essas 3 coisas que você sabe fazer, vai pegar lá ó, a tabela de honorário do seu estado, vai dar uma olhada no seguinte: o que é mais rentável aqui? O que é mais rentável? Já teve uma época mais rentável para mim e que eu conhecia as pessoas que precisavam desse serviço, era audiência de custódia. Então, eu fiz muita audiência de custódia. E eu cheguei a fazer, para você ter uma ideia como é que era rentável isso para mim. Eu cobrava por um atendimento na delegacia, mais uma audiência de custódia, R$ 1.500. Eu fazia 3, 4 na semana. Entendeu? E era isso, era audiência de custódia. Eu passei pelo menos 2 anos da minha vida sem saber o que era um processo, porque eu só queria a custódia. E eu estava tão focado nisso
que aí a pessoa perguntava para mim, então você não quer pegar o processo? Não, eu falava, não, eu te indico um parceiro, eu fico só na custódia. E eu ia para a custódia. Então é isso, você identificou esse lance daí, pronto, ah, Pedro, não tenho, então qualquer coisa serve. Mas é importante que você defina quem é o público que precisa disso, porque aí você vai ter a sua persona. Se você não tem uma persona para se comunicar com ela, você não comunica com ninguém. Não caia na bobagem de você que está começando querer gerar conteúdo para todo mundo, porque você não gera conteúdo para ninguém, você não amola seu machado, você não vai ajustar a sua mira de precisão ali, e infelizmente você vai gastar um tempo de rede social que não vai te render o resultado que poderia. Se você mira direitinho, então você faz direitinho. Pega os exemplos que eu dei. Né? A gente falou aqui, eu e o Ângelo, do Rafael Gonçalves, a gente falou do Tomás Zap e falou do Escobar. Né? E vocês vão ver, eles não estão mirados no geral, eles estão mirados em personas muito específicas. Né? E dá certo para eles, dá certo para você também. Sensacional. Pessoal, vamos fazer o seguinte, agora é a hora de mandar a pergunta pro Pedro. A gente, mais 5 minutinhos, Pedro, a gente finaliza, beleza? Fechado, fechado. Pra mim tá tranquilo, cara. Ô, Ângelo, você já me tirou da cama às 7 da manhã, entendeu? Eu me atrasei, entendeu? Então, assim, agora, se vocês quiserem mandar pergunta até meio-dia e tal, eu tô tranquilo. Pois vamos lá. Podem ficar à vontade, pessoal. E Pedro, me conta uma coisa, a gente não falou da tua rotina. Como é que é a rotina do Pedro normalmente, cara? Como é que é um dia normal pro Pedro? Eu tava vendo sua live com o Euro, e o Euro falou um negócio, né? Falou assim, tem um cara que ele é muito executor e ele planeja pouco. Então ele é um cara que se mata de trabalhar, né? E aí ele foi até muito cruel, porque ele falou, não necessariamente esse cara está evoluindo, está progredindo, ele está apenas em movimento, né? E eu falei, pô, Euro, deu vontade de mandar um direct para ele, assim, olha, VTN, né? Porque cara, a minha rotina, infelizmente, ela é muito parecida com isso, né? Eu trabalho com prospecção e o que eu faço? Eu construo sistemas de parcerias. Então, eu tenho parcerias com tudo quanto é tipo de profissional, tudo quanto é tipo de advogados e tudo mais. O que eu faço é alimentar essas parcerias. Então, eu tenho, no mínimo, 10 reuniões por semana. Claro que a pandemia mudou isso. Mas no mínimo 10 reuniões por semana, ou seja, são 2 por dia, uma de manhã, outra à tarde, sempre revendo revendo, refazendo e construindo parcerias, parcerias, parcerias. Né? E o meu atendimento a clientes também está aí no meio disso. Se eu tenho atendimento a cliente, eu vou atender cliente. Então, basicamente, todos os dias eu estou em reunião em prol de prospecção. É isso que eu faço todos os dias. Não vou ao escritório, muito difícil. Eu tenho uma sala e o pessoal até brinca que minha sala é fantasma, porque realmente eu não fico lá. Né? Eu sou gastador de sola de sapato. É isso que eu faço. Que massa, cara. Massa mesmo. Teve uma pergunta aqui. Você viu aí? Deixa eu ver aqui, ó. Da Rosângela. Como produzir meu trabalhista ou empregado? Como produzir conteúdo para esse público? Rosângela, olha só. Esse público seu, isso que você definiu, é um público geral, tá? Porque nós temos N tipo de trabalhadores para N tipos de atividade. Então, o que eu penso? Vou dar um exemplo de uma persona que eu já trabalhei. Eu já trabalhei com um funcionário de companhia de energia elétrica que tenha sofrido acidente de trabalho incapacitante, tá? Como que eu produzo conteúdo para esse exemplo que eu dei? Eu penso, primeiro, quais são os direitos que esse cara tem. Segundo, quais são as dores e as frustrações que esse cara tem. E terceiro, quais são os sonhos, anseios que esse cara tem. Então eu tenho 3 linhas editoriais. Primeiro, o direito. Segundo, a dor. Segundo, o sonho. Basicamente. Qualquer conteúdo que eu produzo dentro da dor ou do sonho dele, é conteúdo para ele, sim. Porque, como eu estudei essa persona, eu sei que, pelo fato dele ter um direito, e por estar incapacitado muitas vezes em casa, ele não consegue prover para a família. Ele está deprimido porque teve uma deficiência agora, uma lesão incapacitante, então ele pode ter perdido algum membro. Ele tem o sonho de voltar a ser produtivo.
ele tem o sonho de voltar a colocar comida na mesa da casa dele. Então, tudo isso entra no meu contexto de conteúdo. Não é só o direito. Não é só o direito. O direito, ele é o final desse conteúdo. E aí eu estruturo da seguinte forma. Um conteúdo de dor, um conteúdo de sonho, um conteúdo jurídico. Um conteúdo de dor, um conteúdo de sonho, um conteúdo jurídico. E dessa forma eu crio um pequeno funil, em que eu mostro para ele onde dói, eu mostro para ele o que pode ser se ele aceitar a minha ajuda, e eu mostro para ele como que eu vou ajudá-lo juridicamente. É assim que você produz esse conteúdo. Mas não estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo muito baixinho. Fala aí uma frase mais longa. Fala, Pedrão. Dá para ouvir agora? Fala um pouco mais alto. Ficou baixinho, mas a gente se adapta aqui. Pode ir falando aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar o... Será se dá para continuar, Pedro? Deu, Dá, né? funcionou. Show. Tirar aqui o fone. Acho que ele descarregou. Uhum. Então é Uhum. isso, cara. Curti demais. É muito bom conhecer um pouco da tua visão de mundo. Te confesso, cara, que eu me senti aqui um pouco bem mais feliz, sabendo que tem mais pessoas que pensam dessa forma. Porque, como eu te falei, dá aquela sensação de que tá na vanguarda, só que você tá fazendo tudo diferente, né? Então, é legal saber que tem gente empenhada em fazer diferente e a gente com certeza vai sair na frente, cara. Queria te agradecer Com aqui certeza. por toda a contribuição que deu pro desafio. Hoje, sem dúvida nenhuma, foi uma das melhores lives que a gente teve. Quero te agradecer de coração, cara. Pô, muito obrigado. Eu peço desculpas, viu, cara? Sinto muito mesmo, assim, o despertador, o erro, o atraso. Foi mal, de coração, cara. Não era para ter acontecido isso, né? Mas eu confesso que esse acordar para poder fazer isso... Cara, eu sou um cara que dorme às 3 da manhã, entendeu? Então, ele é um desafio mesmo, né? Vou participar. Muito obrigado pela oportunidade. Nacional para mim também. Obrigado mesmo. Valeu, galera. Pessoal, se a gente teve alguma pergunta que vocês queriam fazer pro Pedro, fala o seguinte, manda aí no direct, ou vai lá nele, ele tá atende super bem quem procura ele. E, cara, sensacional. Pessoal, o desafio continua amanhã, tá? Amanhã, 7h07, a gente vai estar aqui. E a live com o Pedro, essa gravação aqui, que vocês teve muito conteúdo, vou colocar lá no canal, tá? Vocês podem esperar que a gente vai colocar lá. Valeu, Pedrão. Até mais, cara. Valeu, irmão. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Então é isso, gente. Tenham um ótimo dia, tá? Muito feliz de ter vocês para acompanhar a gente hoje. E é isso. Até amanhã. Valeu. E aí, Pedro? Beleza, cara? Olha a cara que não nega a culpa do despertador. Relaxa, meu amigo. Ângelo, eu fiz o seguinte, levantei do jeito que levantei e já fui direto pegando o celular. Na verdade, o celular descarregou, cara. E tipo assim, eu não imaginava que ele fosse descarregar ali, ele estava ligado na tomada, mas não estava bem conectado. E é aquela sucessão de erros e, infelizmente, me perdoa, irmão. Me perdoa, desculpa, cara. Relaxa demais, tá tranquilo. Cara, e eu sei que a gente vai falar aqui, Pedro, sobre hábitos, rotinas e estratégias de advogados que estão tendo resultado na advocacia. E eu já sei de ti que tu é um cara que não é muito matinal, né? Não sou. Pedro, muito obrigado por participar, cara. Topar o desafio de estar aqui com a gente. Queria te agradecer de coração já.
E, pessoal, Tamo junto, eu que agradeço. vocês sabem como é que é o desafio. Esse papo é informal. Vocês podem botar as perguntas de vocês aí, que aí eu e o Pedro tá falando, a gente já pega uma pergunta aqui e responde. Então fiquem à vontade, tá? E vamos começar, né, então, Pedro? Bora lá, vamos lá. Show demais, cara. Olha, eu sei que tu é um dos caras que mais fala sobre vendas e marketing na advocacia. Isso tu é fera. E a primeira coisa que eu queria já saber é se na faculdade tu teve contato com essas competências, essas habilidades, e como foi teu início da advocacia, cara. Conta pra gente. Pô, vamos lá. Não tive nenhum contato disso na faculdade. Ô, velho, vou te falar a verdade, assim, eu não tinha a mínima vontade, a mínima vocação, o mínimo tesão para poder virar advogado. Mas nenhum mesmo, assim, eu não tinha esse desejo, não tinha nada me motivava para isso. A faculdade chegou para mim de uma forma até muito. Vou só ligar minha luz de novo aqui, velho. Na hora. De uma forma é, muito inusitada, porque eu sequer gostava de direito, cara. Eu cheguei para a faculdade de direito, assim, completamente acidental. Eu coloquei ali para poder fazer o vestibular, beleza, chutei ali, falei, é direito ou psicologia? Acho que direito dá melhor. Vou lá e fiz. E boa. Detestei o curso desde o primeiro período. Detestei, cara, detestei completamente. Mas o que aconteceu no desenrolar é que duas coisas muito importantes. Primeiro, eu fui presidente do diretório acadêmico e me mantive nele, não como presidente, mas participando junto com a equipe, do primeiro ao quinto período, né, ao 10º período, melhor dizendo. Foram 5 anos dentro do diretório. Isso foi muito importante e já te conto por quê. E o segundo foi que eu comecei um estágio no 7º período com um contemporâneo que havia se tornado advogado. Falou, cara, eu estou começando um escritório e vamos lá trabalhar comigo. Então, assim, quando eu cheguei nesse escritório, aconteceu uma coisa extremamente chata com esse meu então chefe, né? Ele, com menos de 3 meses, o escritório dele quebrou. Quebrou, ele não tinha mais dinheiro, não tinha mais grana, não tinha mais como fazer absolutamente nada. E aí ele falou comigo assim, ó, eu não tenho como te pagar nada. Mentira, foram 6 meses. E aí não tenho como te pagar nada e acabou. Não tem mais como a gente manter isso daqui, beleza. Eu falei, o que falta para pagar? Falta a conta de luz, falta o condomínio que a gente tem que pagar aqui e, obviamente, o aluguel da sala. Falei, se eu girar isso para você em uma semana, a gente continua com isso aqui aberto? Ele falou, porra, se você conseguir fazer isso, a gente continua com isso aqui aberto. Falei, então tá bom. Em uma semana eu girei o triplo disso. E ele falou, pô, você consegue fazer isso pro próximo mês? Falei, consigo. Então vamos fazer o seguinte, você vai pra rua, toma conta disso e beleza. E eu usei muito do que eu tinha aprendido no DA, porque o DA foi uma experiência política muito grande. E ali, naquele ponto, eu entendi que eu tinha uma veia comercial muito mais forte do que uma veia acadêmica ou do que até uma veia jurídica mesmo. E por isso eu acabei já assumindo o comercial a partir dali, a partir daquele primeiro momento. Logo depois de formado, o óbvio aconteceu. Eu virei sócio dele, né? E aí a gente começou, foi meu primeiro escritório, foi assim que eu dei os primeiros passos nessa jornada. Bacana, cara, Né? muito show. E tu falou uma coisa bacana aí que me chamou a atenção, porque eu tive uma experiência na graduação muito forte. Eu também fiquei muito envolvido com o diretório acadêmico, né? E É mesmo. com o CGA. E, cara, eu fiz tanta coisa na faculdade que isso despertou várias habilidades, assim, como participar de eventos, dar palestra em escolas, e isso vai despertando várias coisas que se fosse aquele só sentar a bunda na cadeira da faculdade, você não iria aprender. Então, sensacional, cara. Diretório é uma maravilha, velho. Diretório é uma maravilha. A gente aprende mais nisso, velho. É muito bom. Show. Né? A Ana tá perguntando qual a tua área de atuação, Pedro. Olha pra você ver, Ana. O Ângelo, eu acho que assim, eu devo ser o advogado mais esquisito que você trouxe para conversar. Eu te juro, eu sou muito esquisito. Porque, veja bem, a minha pergunta óbvia para isso
seria, eu sou criminalista, é o meu berço, né? É onde eu mais atuei, foi a área que eu mais gostei de atuar, foi a área mais rentável para mim, né? E a que eu mais tive facilidade de prospecção. E aí, beleza, criminalista seria a minha resposta óbvia. Mas hoje é difícil de eu dizer assim, Pedro, qual área você atua? Porque essa coisa que eu acabei de contar com esse primeiro sócio, ela evoluiu. Uhum. Hoje eu estou à frente de um setor comercial e eu lido exclusivamente com a área de prospecção. Nós trabalhamos com 7 personas diferentes. E, além disso, eu cuido também do marketing e da criação de produtos jurídicos. Então, eu sou um advogado que, assim, eu acho que eu ainda não conversei com outro igual a mim, que atua exclusivamente no setor comercial do escritório, totalmente voltado para a tática de venda, totalmente voltado para a prática de prospecção, entendeu? Mas, de nascença, vamos dizer assim, eu sou criminalista. Show de bola. Show de bola, cara. Sensacional. E até porque eu vejo que, assim, no futuro vão existir essa figura do advogado, que ele se formou, que ele realmente é advogado, só que ele está dentro do comercial, ele está dentro de um setor de marketing de um escritório, e não necessariamente atuando no jurídico. Isso é muito louco, cara. Exato. Não, Eu já até queria te pode perguntar. falar. Não, pode ficar à vontade, queria complementar, aí depois eu pergunto. Vai lá. Não, eu ia dizer isso, porque eu acredito, Ângelo, que no futuro, um futuro muito próximo, a gente sequer vai ter essa questão de especialização, por exemplo, o criminalista, o tributarista, previdenciarista, etc. Eu juro, eu acredito que isso vai ficar um pouco ultrapassado, porque eu acho que no futuro a gente vai ser mais especialistas em personas e não em áreas jurídicas. Então, daqui a pouco eu viro para o Ângelo e falo assim, Ângelo, com o que você trabalha? E aí, quer ver como é que começa isso? Ah, eu sou um advogado de startups. E eu sei que um cara que entende de startup, ele entende um tanto de direito empresarial, ele entende um tanto de direito trabalhista, porque ele tem que estar namorando essas áreas, e ele tem que entender um pouquinho de direito tributário também. Então, assim, tu percebe como é que algumas áreas são muito casadinhas e você, para atender um determinado tipo de persona, você precisa passear por elas. Então, acredito que é um futuro. Show de bola, cara. É incrível isso, porque é mais ou menos como eu me sinto. Meio com ovelha negra na advocacia. Hoje, 80% da minha atuação é na escolha de advogados, né? Na nossa atuação na plataforma, de prospectar clientes, trazer professores novos para gravarem cursos. E também agora começando a produzir conteúdo no meu perfil mesmo. E na advocacia, cara, eu estou com 20% só. E hoje eu recebo muitos contatos do pessoal que tem um escritório, que tem visto a visibilidade que o marketing dá, procurando consultoria comigo, sendo que eu não tenho nada pronto para isso. Essa semana eu tive 2 contatos. E eu logo percebi, cara, isso é um mercado, não existe uma estratégia ainda pronta. Então, eu vou pegar um escritório de advocacia e vou aplicar essa estratégia para prospectar clientes. Isso está sendo inventado, né, Pedro? Está sendo inventado. E aí, quando vem algum cliente, minha mãe não entende o que eu faço. Aí ela só fala assim, olha, pessoal, eu acho que o Ângelo não é esse tipo de advogado, não. Pedro. Exato, cara. Eu vejo por esse lado também, eu vejo assim, está sendo inventado esse mercado, está sendo criado, está sendo pavimentado isso, e eu acho, eu vou discordar do termo que você usou, porque eu também usaria ele facilmente, eu concordo muito com ele, mas já tem um tempo que eu venho repensando nisso, né? Você falou assim, você é ovelha negra da advocacia. Cara, nos últimos 3 anos eu me senti assim, e hoje eu venho tentando mudar isso, porque eu vejo, cara, tá evoluindo tão rápido, né, Ângelo? Tá tudo mudando tão rápido. Desculpa, quantos anos você tem, Ângelo? Tenho 25. Pois é, olha pra você ver, você é 10 anos mais novo do que eu, cara. E como que isso muda, velho? Como é que isso tá mudando? Que eu acho que daqui a pouco essa área sua, essa área minha, serão essenciais, elas terão até um nome, entendeu? Porque, na verdade, a gente está totalmente dentro da advocacia, e você.
totalmente dentro. Eu sou o cara que muitos escritórios chamam, e eu não posso fazer isso porque a Ana perguntou qual é o escritório que eu faço parte. Eu faço parte do escritório que não tem meu nome hoje. Eu sou sócio de um outro escritório e eu entrei depois como sócio, ele já existia. Chama Diniz Botrel e Pereira. E lá no escritório, eu tenho um serviço essencial do escritório. Os meus sócios não me querem mexendo com prazo, com processo, com nada, absolutamente nada. E então, assim, daqui a pouco alguém vai dar nome para isso, sacou? Vai dar nome para você, que é um cara que está mexendo com a parte estratégica do escritório, para mim, que sou da área comercial do escritório. A advocacia está mudando, cara. A advocacia está mudando. A gente não é ovelha negra, a gente é vanguarda. Isso, boa, boa, boa. Vou até mudar a comunicação, né, cara? Faz todo sentido. E Pedro, cara, assim, eu não sei o que mudou para ti com a quarentena, mas a sensação que dá é que a gente evoluiu aí 10 anos em alguns meses, tanto na percepção que as pessoas têm da tecnologia no direito, quanto do próprio uso delas, né? Os tribunais estão usando mais tecnologia, estão fazendo videoconferência. Cara, eu quero saber de ti como tu vê o mercado, assim, já na nossa linha aqui da conversa, nos próximos 5 anos, e os teus planos pessoais para os próximos 5 anos. Eu acho que a principal característica que eu vejo do mercado, ela já vinha acontecendo e você está muito certo em dizer que foi potencializado durante a pandemia. Principalmente a questão do escritório digital, do escritório online. Porque o que eu via, né? Quando eu comecei, João, o que era a minha realidade? A minha realidade, a rede social era o Facebook, entendeu? E a realidade era a seguinte, cara, eu tinha que ir para a rua, eu tinha que fazer o network no Gogó, eu tinha que, no máximo, usar o Facebook como forma de me reconectar com pessoas, né, de me reconectar com antigos contatos, e era isso que eu tinha, era basicamente essas as ferramentas que eu tinha. Evidente, já tinha um site na internet, né? Eu não tinha ideia na época do que seria um Google Ads, apesar dele já existir, mas nossa classe não usava essa tecnologia a nosso favor. Então era isso que a gente dispunha. Hoje, eu tenho amigos, cara, eu tenho uma estrutura. Minha estrutura hoje, lá do nosso escritório, ela custa em torno de quase 10 mil por mês para poder funcionar. Fica sempre aí numa variada entre 7,5, 8, 10 mil. E eu tenho sala, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu tenho rendimento. Eu tenho amigos que estão trabalhando de dentro de casa, e a gente conhece muito bem isso hoje, e que estão faturando 3, 4 vezes mais do que o meu escritório. Entendeu? E isso é inevitável. Eu digo mais, eu sei que nem eu nem você queremos ficar aqui peitando o Conselho Federal e Código de Ética, etc. Não é, apesar da gente ter lugar de fala, mas não é nosso papel. A gente acaba se prejudicando mais do que ganhando com isso. Mas eu não sei nem se a OAB consegue, ela tem peito, ela tem competência para poder parar essa enxurrada. Não tem. Eu acho que para mim ela não tem para parar as startups nem nada. Então eu enxergo o digital como total futuro do negócio, cara. Total. E eu enxergo ainda mais. Você gosta de Poderoso Chefão? Demais, cara. Sensacional. A trilogia Então, é perfeita. beleza. Você pega o negócio. O Robert Duval, ele era o advogado, conselheiro do Marlon Brando, Acho que né? ele é. Do Corleone. E eu não esqueço da palavra consigliere. Você que está acompanhando nossa live aqui, não se esqueça disso. A palavra italiana é difícil. Consigliere significa conselheiro. Era uma tradição. O advogado ele se formava dentro da família, ficava dentro da família, conhecia todos os segredos da família. Era igual o médico da família. Hoje em dia você não tem mais consigliere. Hoje em dia você pode ter um tradicionalismo de ter um cliente a vida toda, mas é exceção. Nem eu estou procurando isso e nem ele está querendo essa relação tanto a longo prazo comigo. Então você tem um mercado muito volátil, um mercado muito ágil. Por isso que a justiça hoje pede agilidade. A gente pede isso, porque está ágil. Então eu acho que a gente tem um grande mercado digital pela frente,
com pequenos e médios serviços acelerados pela frente, aposto muito na advocacia extrajudicial e aposto muito na advocacia de persona, que é aquela advocacia em que eu serei especialista em médico. Eu atendo médico. Beleza, você atende médico, eu entendo todos os direitos relativos ao médico, a minha persona. É o que eu acredito. É o que eu imagino disso daí. E meus planos, cara, o meu maior desafio hoje é adaptar o meu escritório para isso. A quarentena, ela nos pegou de surpresa. Eu te confesso aqui, a nossa sorte não foi o ter ou não criado um sistema de prospecção durante a pandemia. Esse sistema também foi colocado à prova. A nossa maior sorte é porque a gente já trabalhava com reserva. Então, isso nos fez sentar, graças a Deus, não abalou estrutura séria nenhuma, mas a gente teve que pensar, falar assim, olha, e aí? E foi interessante que eu estou acabando de sair de uma reunião, acabando assim, tem 2 dias, né, em que a gente apelidou um novo setor muito carinhoso para o escritório, que é o DBP, que é a sigla do meu escritório, digital. Então, por quê? Já vai uma parte para ele agora que é 100% digital e que antes não era, antes da pandemia. Caraca, que massa. Muito show, Pedro. Cara, uma vez eu tive a oportunidade de conversar com o Rafael Costa, CEO da Jus Brasil, e ele falou uma Sei. coisa que marcou muito, né? E que eu queria saber se tu concorda. Ele falou que na internet, o pequeno, ele sai na frente do grande. E aí ele falou, porque é no sentido de que como o pequeno ele tem facilidade de adaptar bem maior do que quem é grande no mercado, você consegue entrar e usar as tecnologias primeiro. E a primeira coisa que ele falou era sobre nossa possibilidade também, como advogados, de aparecer mais, né? E com isso, tanto a comunicação fica mais forte com o cliente, enfim, tu consegue mostrar a tua autenticidade. E eu queria te perguntar 2 coisas. Se tu concorda que na internet o pequeno ele está na frente do grande, e se tu acha que um escritório, mesmo tendo uma atuação nas redes sociais, ele tem que ter uma cara, uma pessoa que dá frente, ou tu acha que não necessariamente, que dá para ter uma marca de escritório forte ainda? Não, eu acho que tem que ter uma cara. E é um grande desafio, né, para o colega. Eu te falo porque, assim, eu tenho um curso de Instagram para advogados e eu vejo esse desafio nos meus alunos. Eu vejo que é o seguinte, eu dou exemplos que, é claro, são, às vezes, lá no alto, eu dou de propósito para poder mostrar o fim da linha, e eles têm dificuldade com a personificação institucional. Uhum. Cara, isso é foda, porque vou te dar quer ver um negócio, cara? Magazine Luiza, a Lu do Magazine Luiza, que é a boneca digital, sabe? A Lu, ela é uma personificação institucional. Netflix, a figura de linguagem, os textos, né, que a Netflix faz. Para quem não sabe, a Netflix ela não tem um personagem, mas a Netflix se identifica como gênero feminino, com opiniões, entendeu? E inclusive com lutas também, ela levanta bandeiras, etc. e tal. O que é isso, galera? É uma instituição, uma empresa, dando uma cara para si, né? E eu enxergo que, se a gente está num ambiente em que um colega falou, pessoas se conectam com pessoas, que é tão forte, que é a era de ouro para você construir sua autoridade digital, é a que a gente está vivendo hoje, e você não coloca a cara ali, que seja a sua cara ou a cara do seu escritório, você não está aproveitando o máximo que esse ambiente pode te fornecer, né? Então eu acredito nisso, eu acho que tem que ter cara, e a gente está num momento mais propício, né? Eu acredito que, assim, a minha vida mudou depois da internet, eu tenho certeza que a sua também, Ângelo, né? E tudo isso começou com um movimento que ele é muito simples de começar, que é simplesmente colocar a cara a tapa. Não quer dizer que é fácil, mas é simples. Então eu colocar a cara a tapa, eu coloco a minha cara, eu gero informação, eu coloco a minha cara e gero informação. O processo é esse, né? E com certeza, eu acho que o Rafael Costa está muito certo. Aliás, é aquele negócio, né? Antigamente, quando a gente estava na faculdade, a gente admirava os grandes juristas. Não que a gente perdeu a admiração deles, mas hoje, se você me pergunta quem que é seu ídolo,
Rafael Costa, né? Tipo assim, mudou, tá vendo? Mudou, Sim. né? Muito, cara. E justamente isso. Mas é porque esses caras estão inovando no mercado. E, cara, eu tinha uma coisa que eu não entendia muito bem. Tinha aquela admiração muito grande por aqueles grandes juristas na minha cidade. E, vem o ministro do STF. Aí ele vai lá com aquela pompa toda, dá uma aula que é só para ele, assim, que ele não se importa com o resultado, com o impacto que ele vai gerar. E aí ele sai como se nada tivesse acontecido. Eu, cara, putz, por que admirar, idolatrar um cara desse? E às vezes ver um cara ali com uma ideia nova, que o discurso dele é para impactar, que é para trazer transformação, que ele tá no final do dia ele se importa com aquelas pessoas, sabe? Então eu acho que esse cara ele é melhor e assim eu dou mais valor ouvir um cara desse, entendeu? E eu concordo Eu muito também. contigo. É, Perfeito. eu também prefiro esse e você falou um outro ponto, assim, o ministro do STF, ele tá tão lá em cima, né, cara? Tá mexendo com um negócio que não tem, às vezes, muitas das vezes, nada a ver com o meu pé no chão aqui. E assim, tá, deixa ele lá, deixa ele fazer o que ele tem que fazer lá. Vamos lidar com uma realidade mais aqui, mais visceral aqui, sabe? Que tem mais a ver comigo, com você. Eu também sinto esse distanciamento e ele também, na verdade, esse distanciamento sempre me afastou. Mas, Pedro, vamos falar um pouco sobre vendas, cara. Vamos lá. Porque, assim, a OAB rejeita esse termo, né? A gente usar esse termo na advocacia. E eu quero que tu fale um pouco sobre isso, a importância do advogado saber vender e se mostrar no mercado. O PH ele entrou ali. O PH, você comprou aquele produto que eu falei para você comprar? Depois você dá uma olhada, tá? Eu te indiquei um produto para você passar no cabelo. Depois você corre ali e compra, tá? Aquele produto que eu te indiquei. Não podia perder a oportunidade. Aqui. Não, não dormi não. Comecei atrasado, PH. Aqui. Ô, Ângelo, e olha que interessante, cara. Ela refuta, ela nega, e eu acho que ela tem tanto medo do termo, ela tem tanto medo de falar abertamente disso, que ela nega o que seria para nós uma das coisas mais essenciais, né, dentro de qualquer profissão, de qualquer profissão autônoma, né? E eu digo isso com muita clareza. E a venda nada mais é do que você ter a capacidade de valorizar o seu serviço, de tal forma que você coordene o fechamento desse contrato de uma forma que você se valoriza. É isso, eu vou valorizar. Ó, eu tenho aqui o meu livro do Roube como um Artista. Aliás, é um livro muito legal, quem não conhece, sugiro, oriento. Né? E beleza, o que eu vou fazer aqui é, ao invés de eu vender ele para o Ângelo a R$ 1, é saber como ele ajuda o Ângelo, como ele muda a vida do Ângelo e como que eu posso lucrar com isso daqui também. E pronto, vender para o Ângelo. Porque lucro é importante. Eu tenho que falar de lucro se eu quiser falar de sobrevivência. Se eu quiser manter o meu escritório aberto, se eu quiser poder pagar minhas contas. A internet que eu estou usando aqui agora, que não sei por que cargas d'água o meu Wi-Fi não pegou, eu estou aqui no 3Gzão. Então, assim, quem pagou isso daqui foi todo o meu trabalho. Então, o advogado tem que ter isso muito claro e ele tem que não demonizar a venda. A venda é atividade essencial da advocacia. É o valor e não o preço. Exato. E eu te digo que começa de você, Valéria, de mim. Por quê? É o valor que eu dou ao meu serviço. Quando eu dou valor ao meu serviço, cara, eu vou vendê-lo, porque ele vale um preço. Então, é o básico que a gente tem que ter noção. E aí as pessoas pensam assim, poxa, mas a venda ela vai quebrar, ela vai romper com o código de ética, ela vai contra o código de ética. Não, ela não vai contra o código de ética. O que vai contra o código de ética é a oferta antes da procura. O cliente procura a gente, Ângela. Ele chega, bate na porta, clica no site, aceita participar, entra em um link, tudo vem da vontade dele. Se eu oferto antes disso, aí sim eu estou rompendo com o código de ética. Mas venda é atividade essencial para nós.
Perfeito. Show de bola, cara. Pedro, cara, qual foi, assim, Antes disso, eu queria até perguntar, cara, o que que tu acha que é essencial para prosperar na advocacia? O que faz o cara que fica no caminho com a diferença e o cara que prospera na advocacia? Para mim, sem sombra de dúvidas, antes de pensar em qualquer título acadêmico, que é óbvio que é importantíssimo, mas é a capacidade dele de se comunicar e vender. Sem sombra de dúvidas. Eu pergunto para você assim, cara, eu tenho um grande amigo aqui, que é o André Coura, e quem convive com o Coura sabe assim, o Coura é um gênio. Quem conhece o Coura aí, né, e tal, não, o Coura é legal. Galera, assim, o Coura é um gênio mesmo, sabe? Mesmo, mesmo, mesmo. Vou fazer uma comparação aqui, que eu que estou fazendo, lógico, né? Mas eu fico imaginando que o Coura deve saber muito mais do que o Cacai. Juro, assim, falando com todo respeito ao Kaká e ao Coura, tá? Com todo respeito. Porque o Coura não tem condição, cara. O cara sabe demais, beleza. Tá, o que que diferencia o Coura do Kaká? Comunicação, contato. Venda, o Coura também vende bem, mas é comunicação e contato. E esse tipo de contato, essa malha de contato, de network que você faz, vai depender muito da sua habilidade de comunicação. E aí você pode ser um cara como eu era. Eu conhecia na faculdade, Ângelo, como eu fiquei no DA há tanto tempo, eram 3.000 alunos no meu campus do direito, juntando os períodos de manhã, tarde e noite. Dava ao todo 3.000 alunos. Beleza, eu conhecia lá 3.000 alunos, quer dizer, quase todos me conheciam, mas não necessariamente conhecer gente faz você fechar contrato. Então, o que você tem que dosar? Primeiro, é sempre abrir o seu leque e conseguir parcerias, contatos estratégicos, pessoas que podem se transformar em clientes ou atrair clientes para você. E segundo, é a habilidade de reconhecer numa conversa como eu estou tendo com o Ângelo aqui, possibilidade de transformar isso em contrato. Se você consegue entender essas duas ferramentas e hoje, inclusive, migrar e utilizar isso no digital, não tem nada que te para. Nada te para. Você pode, inclusive, começar a pensar assim, será que eu quero uma outra especialização nessa área porque eu amo, ou vou querer uma outra especialização nessa outra porque eu sei que eu vendo muito melhor nessa área e vou ganhar muito mais dinheiro nela? Sabe? Então é isso que falta. E assim, e quando a gente vê a galera se formando, né, os colegas se formando e tudo mais, principalmente porque chegam, com certeza, na escola de advogados e chegam para mim também no meu perfil, você vê aquela... É deprimente. É deprimente. Porque o cara ele não sabe precificar, ele não sabe começar, ele às vezes ele começa montando sala, Ângelo. Ele vai lá e monta uma sala, ele faz um milheiro de cartão. E você fala, meu Deus, não, para tudo. Porque ele não tem a mínima noção de como fazer isso. Então, venda e comunicação são alicerces fundamentais se você quer dar certo na advocacia. Sensacional, cara. A advocacia intuitiva não funciona mais, né? Não. A advocacia que a primeira coisa que é alugar uma sala, fazer um milhão de cartão, não funciona mais, né, Pedro? Não funciona, cara, não funciona. Aliás, assim, eu até digo, faça o milheiro de cartão. Você vai deixar dentro do carro, dentro da pasta. Agora, se você vai distribuir ele sempre, não, você não vai. Você vai muitas vezes usar ele como outra estratégia. Tem um amigo meu que fala assim, eu faço um cartão maiorzinho e de papel mais simples. Porque se a pessoa está faltando um papel, eu pego, anoto alguma coisa e entrego, porque aí pronto, eu já estou entregando o cartão, né? Show. Mas eventualmente você vai precisar deixar em um ou outro lugar, né? Ou deixar com uma outra pessoa. Mas, sinceramente, já não é mais essencial. Perfeito. E, Pedrão, me diz uma coisa, cara. Existe algumas máximas aí, algumas regras que é batata no mercado. Todo mundo fala isso. Só que tu pensa totalmente o contrário. Por exemplo, tem uma coisa muito específica que eu nunca fiz pós-graduação e para mim não faz muito sentido. Teve uma vez uma colega que ela falou, cara, eu tô sem dinheiro para pagar, tinha passado no AB, eu tô sem dinheiro para pagar aquela inscrição inicial, que tem um valor um pouquinho mais alto, porque eu paguei após. Eu fiquei, caraca, velho, entendeu? E aí eu queria saber quais são
essas coisas que são regra no mercado, que a maioria faz que tu não concorda? Vamos lá, tenho. Excelente pergunta, cara. Excelente, velho. Cara, olha, você me fez a pergunta, eu vou falar. E, pessoal, sou eu falando, tá? Sou eu. É a Mete o minha bronco. opinião. É a minha opinião. Não precisam me odiar, tá ok? Cara, eu tô cagando para pós-graduação, mestrado e doutorado. Por quê? Porque não é meu perfil. Não é. E aí o Ângelo me dissesse aqui, pô, mas eu quero chegar ao doutorado. Vai lá, Ângelo, e vá mesmo. Perfeito, vai lá, tranquilo. Eu não. Tô cagando pra isso, tô cagando. Quer ver uma outra coisa? Não, que é especialização. Qual área de atuação que eu vou pegar? A área que você gosta. Nossa. Galera, eu comecei essa live falando que eu não queria fazer direito. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de desenhar, cara. Eu não tô com meus desenhos aqui. Ah, eu tô, velho. Quer ver? Ó. Cara, eu gosto de desenhar. Eu não sei se vocês vão ver daí. Deixa eu ver, vou achar um desenho aqui meu. Eu gosto de desenhar. Aqui agora, eu tô fazendo uma live sobre desenho? Não. Eu tô fazendo uma live, ó. Eu sou desenhista e amador, lógico. Isso aqui é uma técnica de linha cruzada. Quem entende o minimamente de desenho em nanquim sabe que linha cruzada é uma técnica difícil, não estou querendo me gabar, mas é o que eu amo fazer. Eu não estou aqui perto de ninguém que faz o que eu amo, acredito eu, imagino, e não estou falando do que eu amo. Eu estou falando do quê? Do que me dá dinheiro. Então, Pedro, qual que é a minha área? Qual a área que eu vou me especializar? Aquela que te dá dinheiro. Aquela que você é bom em ganhar dinheiro com ela. Mas e a área que eu gosto? Foda-se. Tipo assim, cara, eu não tenho nada a ver com o que você gosta. Você vai lá pegando também e vai, sei lá, estuda aí para te dar prazer, exerce num pro bono para poder te dar prazer, sabe? E tal, e beleza, sabe? Depois você se vira. Ah, mas eu consegui casar as duas, tem problema? Claro que não, que ótimo, que bom se você conseguiu casar as duas, o que não é a realidade de muitos. Então essas são duas coisas assim que eu sou completamente fora da caixa. Ah, e uma outra também, essa daí não tem como você ser um advogado tatuado e não pensar assim. Mas assim, cara, eu gostaria de proibir o terno e gravata. Eu gostaria de proibir. Eu gosto de usar, sabe, Ângelo? Assim, eu acho que se você tem que usar, então use da melhor forma possível. Se você tem que usar, então tenha uma identidade para usar. Eu sou casado como designer de moda, então assim, eu caso muito esse gosto também, etc. Mas, irmão, tem coisa mais quente que isso, Ângelo. Fala sério, velho. O cara, às vezes, se compara a uma farda militar, de um profissional militar, entendeu? É muito quente, cara. E, pelo amor de Deus, eu acho que a gente já tinha que acabar com esse costume rápido. A gente falando de inovação e usando o vestuário do século XIX, né? Correto! Século XIX, cara. Não tem mais sentido isso. Não tem. Vem mais outras coisas da cabeça aí? Bora, mas quero te ouvir. Cara, tem. Eu fico pensando assim, Ângelo, hoje a gente, diante do mercado digital, e eu acho que a pandemia ela escancarou essa possibilidade, quer dizer, essa realidade, na verdade, e não sei se ela vai ser um agente de transformação tão forte quanto muitos acreditam. Eu não acho que ela vai ser tão forte assim, não. Né? O que eu percebo? Né? Eu acho que é hora do colega começar a se preocupar nesse posicionamento digital, em ter presença digital, sabe, Ângelo? Em começar a colecionar conteúdo digital. E às vezes ele pensa, pô, mas eu tenho que dar a cara, eu sou tímido, não gosto, não consigo, não vai para frente isso. Né? Mas eu digo, insisto, por favor, pense nisso. Um amigo meu, ele faz uma coisa muito interessante. Ele tem um script de venda e de atendimento dos clientes que procuram pelo site. Os clientes chegam no site, procuram ele, e ele aplica ali um script de venda. Beleza. Esse script de venda dele, sequencial, prevê
que o cliente visualize os vídeos que ele fez para o YouTube. Aí o cara, nossa, vão poder ver o seu vídeo, vão poder te assistir dali, somente quem você permitir, e entra dentro do seu funil de venda, entra dentro da sua parte de prospecção. Então, você começar a ter conteúdo digital, ter essa presença digital é imprescindível para os dias de hoje. É imprescindível, sabe? Então, é um apelo máximo que a gente tem que ter. Se você ainda não produz conteúdo na internet, produza. Tem um cara muito bacana, eu acredito que você deve conhecer, que é o Gary Vee, né? O Gary Vee, eu vi um vídeo do cara, velho, de 15 anos atrás, e ele falando assim, porque 15 anos atrás, para os tempos de hoje, é muito tempo, velho. E ele falando assim, ele estava saindo do mundo corporativo, e ele ainda estava de ternão, assim, roupa social, novão, né, velho, e tal. E aí perguntaram para ele assim, Gary, e aí, o que você vai fazer, né? Qual vai ser a pegada? Ele falou, cara, eu não sei, mas eu acho que deve ter mais que 15 anos. Ele falou assim, eu vou dedicar a minha vida para construir uma imensa biblioteca de conteúdo digital feito por mim. É isso que eu vou fazer na vida. E o Gary Vee, cara, para quem não conhece ele é assim um dos caras mais importantes do marketing digital mundial, é um americano. Ele deve ter, sei lá, ele está na casa dos milhões de seguidores. Para você ser um cara de marketing digital com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, é porque você é muito forte, sabe? E você vê assim, o Gary Vee está dirigindo, ele contrata a equipe de filmagem do lado dele o tempo inteiro, né, Ângelo? Então, ele está dirigindo, tem um cara filmando ele está cozinhando, tem um cara filmando ele está fazendo uma reunião, tem um cara filmando ele, e ele fala uma coisa, não para produzir conteúdo, sabe? Tipo, documenta o que você já faz. Se você vai para o escritório, grava um story, você pode começar indo para o seu escritório. Se você teve uma grande sacada, faz um pequeno vídeo, joga para sua lista de transmissão de WhatsApp, sabe? E começa a criar esse hábito, porque isso vai fazer diferença total na sua vida profissional. Total. De um jeito inimaginável. Aliás, o Ângelo só me chamou porque eu faço isso. Então, ele só me viu por conta disso. Sério. Então, é essencial. Pedro, e o conceito de documentar, cara, transforma, porque às vezes a pessoa tem uma ideia muito fixa de criar conteúdo, é aquele cara que para ali, agora eu vou pensar no que eu vou criar, sendo que às vezes a rotina dele, você está criando conteúdo todo o tempo, você está atendendo um cliente, você acabou de ver um desafio aqui, que você pode contar para a tua audiência que aquilo vai gerar valor. Então, quando você começa a documentar, é muito bacana, porque facilita a criação de conteúdo. Pedro, eu sou um cara também, assim, o meu hobby é escrever, eu leio muito e gosto de escrever. Então, eu sou uma pessoa que eu não gosto tanto de aparecer. Para mim, é forçação eu estar aqui. Só que eu tenho gostado de fazer isso e eu me vi na necessidade para o meu negócio, para eu crescer, para levar a minha criação de conteúdo para outro nível, eu tenho que fazer isso. Então, hoje, criação de conteúdo é fundamental. E sobre o que tu falou da grande biblioteca, eu li o livro Future Laws, do Richard Susskind, que é um britânico e tal, e ele falou que os grandes escritórios de advocacia no futuro que eu já acho que é agora, está chegando, ele disse que os grandes escritórios de advocacia não vão ser aqueles com maior estrutura física, mas sim aqueles com o maior número de conteúdo jurídico na internet. E tu acredita realmente nisso, cara? A gente não está falando besteira, não, isso não é loucura, não, porque às vezes assusta. Piamente. E aí eu vou falar aqui para a galera aqui, e vou te falar até por números, tá? Eu me especializei em marketing, eu trabalho com marketing, trabalho com branding, né? Mas o meu escritório, a gente chegou numa conclusão que eu tenho uma função muito importante e que não dá para eu fazer isso pelo escritório tão somente. Então a gente pegou uma das maiores empresas de marketing do Brasil, fechou um contrato com ela de mais de 30 mil reais ano, entendeu? E virou para os caras o seguinte, olha, esse é o primeiro nível de contrato que a gente quer com vocês. No ano que vem, a gente quer subir esse contrato para 60 mil e assim sucessivamente, exatamente priorizando a produção de conteúdo. Isso é
essencial. Eu conheço o livro que você citou e eu nunca li ele. Nunca li, não li. Mas já é evidente para a gente que está acompanhando o mercado. E assim, o Ângelo, e é foda, né, cara? Porque você tem uma escola de advogados, você é professor. Eu também dou aula para advogados. Eu sou professor também. E hoje eu vejo o que muitos professores falavam na época que eu era garoto, né, cara? Pô, a gente te dá as melhores dicas e vocês não pegam. E assim, e é muito grave isso, porque eu falo assim, pô, colega, Pedro, por onde que eu começo? Faço um cartão ou abro um escritório? Então, você começa com a produção de conteúdo. É assim que você começa. E a galera assim, eu não estou pronto, eu não estou preparado, o colega ali tem pós, tem doutorado, sabe muito mais do que eu. Olha nós aqui, Ângelo. Foda-se, entendeu? E assim, você produzir não é para você produz para gerar informação para a sociedade, a função social daquilo que você estudou 5 anos e passou numa maldita numa prova para saber. Você só está fazendo isso. Você não está produzindo conteúdo acadêmico para o seu coleguinha que tem dor de cotovelo, que não consegue aparecer numa câmera, ver não. Não gostei do que você falou, foda-se, não foi para você. Entendeu? Então, assim, essa produção de conteúdo, ela é essencial, essencial, essencial. Tem que produzir. E concordo, eu acho que é isso. O escritório ele vai ser mensurado a partir do quanto ele gera conteúdo e da eficácia do conteúdo dele também, né, Ângelo? Porque esse conteúdo ele tem realmente que gerar transformação. Perfeito. Cara, até uma coisa que tu tinha mencionado, então, quanto antes começar, às vezes até se sentindo um pouco despreparado para produzir conteúdo, já sai na frente, né? Até a Paula está aqui, está acompanhando a live, e ela mandou uma mensagem para mim ontem, falando que ela é estudante de Direito, já tem essa visão de que quer empreender na advocacia, no Direito. Eu falei, cara, primeiro passo, começa a gerar conteúdo. Agora, o que tu sabe, já espalha para o mundo, porque às vezes isso muda a chave também. Você tem esse sentimento de que não é capaz, de incompetência, eu nem tenho formação, nem tenho especialidade nesse nicho, mas você está no mercado, você está resolvendo problemas. Então, você pode falar sobre o que você sabe. Não é isso? Não, e eu fico vendo o seguinte, o estudante, às vezes ele está até tão mais fresco que a gente, Ângelo, que já saiu da faculdade, eu saí até há mais tempo do que você, né? E, cara, eu confesso, se você é aqui estudante de Direito, eu tenho certeza absolutíssima que você sabe coisa que eu não sei. Eu vou dar um exemplo aqui, bem tosco. Olha para você ver o negócio. Cara, eu não estudei o CPC 2015. Eu não sei nada do que mudou daquilo, cara. Nada. Pedro, CPC 2015 e tal, não sei o que tem. Nada. Quando eu formei minha turma, a primeira coisa que ficou preocupada no ano seguinte foi CPC 2015, CPC 2015 e tal, não sei o que tem. E, poxa, legal, lógico, foram atuar nisso. Eu nunca passei perto de atuar nisso. A única coisa que eu precisava conhecer era o suficiente para poder fazer prospecção. E foi isso que eu conheci. Então, assim, você está jovem aí, vocês mais jovens e que são estudantes, vocês têm tudo para informar a população ao seu redor sobre pequenos direitos. Tem um cara que eu sigo, chama Pablo Marçal, no YouTube, né? E, cara, depois dá uma olhada nesse menino. Esse moleque tá dentro da faculdade. Aí ele faz assim, olha a sacada do cara, Ângelo, olha a sacada do cara. Ele faz assim, vídeo a gente tá com o caso do PC Siqueira, né? PC Siqueira acusado de pedofilia, etc. E ele já tá com o vídeo. PC Siqueira cometeu pedofilia? E ele explica juridicamente as consequências do PC Siqueira. Só que ele é um garoto. Ele é um garoto, velho. E o perfil do cara tá, tipo assim, com 260 mil seguidores lá, velho. E, tipo assim, várias curtidas, vários comentários e tudo mais. Aí as pessoas falam assim, pô, mas o cara tá banalizando o direito. Banalizando o cacete, cara. É pra chegar informação mesmo pra população. O menino tá informando. E mais, tá estudando e construindo a imagem dele assim, ó. Muito bem. Daqui a pouco, quem fica aí falando assim, o que ele tá fazendo? Dá 2 anos pra ele. Dá 2 anos, né? Então, você pode começar hoje com o que você sabe. Se você sabe de direito do consumidor, pode falar de direito do consumidor. Do que você está estudando hoje, descobriu uma coisa nova na faculdade,
transforma isso em conteúdo. Perfeito. Né? Até aqui a conversa legal está falando, eu vejo somente advogados produzindo conteúdos para outros advogados. Isso é algo que deve se alinhar à comunicação, né, Pedro? Você criar conteúdo para o cliente. Só que eu quero só também botar um ponto aqui. Olha, essa semana, Pedro, eu comecei a fazer o desafio, da semana passada para cá, e, cara, eu nunca tive na minha vida, só nessa semana eu recebi mais contatos de advogados procurando para fazer parcerias comigo do que no restante do ano inteiro. Eu fechei 2 contratos de mentoria, tá? E cara, quando você se expõe para o mundo, seja para o cliente, para outro advogado, isso abre portas que são imensuráveis. Aquilo vai reverberar de tal forma que tu vai sentindo os resultados, tá? Eu só queria pontuar isso também para a gente ter importância da produção de conteúdo e de ter uma atração de parcerias, que isso é muito importante também. Não, Pedro? Sim, exatamente. A questão de produzir ou não conteúdo para advogado, ela está muito ligada à sua estratégia. Qual vai ser a sua estratégia? Se você quer atrair sua persona diretamente, que é aquela para a qual você presta serviço, ou se você quer atrair outros parceiros que vão te atrair clientes depois e fazer essa parceria. As pessoas estão muito pensando assim, pô, é correto um ou é correto o outro? Cara, tanto faz. Tanto faz, você pode ter um excelente resultado construindo essa autoridade para outros colegas, como você pode se comunicar direto com a sua persona. Eu até faço uma sugestão. Dependendo da área de atuação, Ângelo, você atua com algo tão específico e às vezes tão complexo que não adianta você tentar se comunicar por uma ferramenta como o Instagram com uma galera que não vai captar sua mensagem. Vale mais a pena você investir numa imagem pessoal, profissional, para outros advogados. E aí eles vão entender do que você está falando, eles vão entender qual é o seu recado. E aí eles podem fazer essa parceria com você. Né? Então, é bom saber disso, é bom e uma outra coisa, as pessoas pensam, produzir conteúdo para advogado é mais fácil do que produzir conteúdo para persona, e por isso eu vou ficar no advogado. Eu vi lá no grupo do desafio, eu vi que você citou o Rafael Gonçalves, né, e que para mim é hoje um dos grandes gênios de produção de conteúdo para persona. Né? E ele está aí esfregando na cara de todo mundo o tanto que é simples, o tanto que é fácil, sacou? O tanto que é possível. É talvez o maior perfil jurídico do Brasil, assim, voltado para a persona, é o cara, entendeu? E é muito possível. É só você entender a linguagem e a abordagem que você vai utilizar. Perfeito. E ele dominou isso de uma forma, eu não sei se intuitiva, se ele realmente... Porque ele é muito bom no que ele faz. Ele tem uma linha editorial que eu acho perfeita, porque ele faz meme, ele faz aqueles comentários no Twitter, né, que são sempre comentários que são ali firmes e tudo, que engajam muito com os clientes dele, né, com os prospectos dele. E eu acho que... Exato. Eu falo que... Não, eu falo o seguinte, eu brinco o seguinte, cara, ninguém viu isso em outro lugar, não vi ninguém falando disso, né? Eu bato nessa tecla, eu levanto essa bandeira. O negócio não é falar sobre direito, Ângelo. O negócio não é falar sobre justiça. O negócio é falar sobre senso de justiça. E o que é senso de justiça? É a percepção que o outro, né, o meu cliente, minha persona, tem do direito dele. E é isso mesmo. Por exemplo, o Rafael fala para mães que não recebem pensão alimentícia, atenção dos pais de seus filhos. É isso que ele fala. E como é que ele fala? Pessoal, eu não vou pedir desculpa pelo palavreado que eu vou usar, porque está lá no perfil do Rafael. Se você chegar lá, você vai ver isso no feed dele, beleza? Então, ele fala desse jeito. Ele põe a seguinte headline. Como é que é? Não é porque ejaculou que é pai. Os colegas devem ficar assim, que absurdo! E eu já fico, cara, que gênio! Que gênio, entendeu? E assim, ele primeiro, ele traça o inimigo comum, ele mostra, eu tô do lado da mulher, meu inimigo é o homem, entendeu? E assim, o homem figura de linguagem.
e aí ele vai pra cima desse homem ruim o tempo inteiro, ataca ele o tempo inteiro, e usando a linguagem da persona dele. Ele não constrói, ele não constrói seguidor, não, ele constrói fã. Entendeu? Eu fico imaginando, assim, o tanto de cantada que esse cara não deve levar no direct dele, porque, tipo, deve ser demais, assim, sacou? Demais, demais, demais. Então, é genial. E aí eu digo, cara, faça a mesma coisa, né? Defenda o senso de justiça da sua persona. E pronto, não tem receita melhor. Perfeito. Pedrão, me diz uma coisa, cara. Além do Rafael, tem outro nome em mente aí que poderia indicar? Porque, cara, eu até falo que o marketing mesmo de advogados para clientes hoje é tudo mato. Existem poucos que estão fazendo isso bem, de forma assertiva. Tem alguém assim que a gente pode fazer, cara, esse perfil aqui, eu vou fazer uma anatomia dele, eu vou extrair o que eu posso aprender e começar a fazer também? Cara, tem alguns. Eu estou muito apaixonado com o Tomazap, demais, né? O Tomazap é Tomás App. O Tomazap, para mim, ele cravou uma vanguarda que eu lido muito no meu dia a dia, que é a vanguarda do gamer, do cara que joga. Só para que falar joga. pro pessoal aqui que faz horas que estão perguntando o hashtag o arroba do Rafael, eu vou colocar lá no canal do Telegram. Eu vou colocar lá, pessoal. Vocês podem acompanhar. No grupo desafio aqui do Ângelo, ele colocou uma foto do cara ontem lá que eu vi. Então, se você depois vai lá, acaba a live aqui, você vai lá no grupo do cara que vai estar lá o nome dele, né, do Rafa. E o Tomazap, eu te mando o Tomazap depois, e aí você coloca no grupo, Ângelo. No Tomazap, ele escolheu assim, porra, muito vanguarda. Ele tá lidando com um gamer, cara. E o gamer é o jogador profissional, né, do eSports. E a gente tem escritórios que já estão lidando com eSports. E eSports, pessoal, assim, para vocês terem uma ideia, porque pode ser que dessas 38 pessoas que estejam assistindo a gente aqui, poucos saibam do mercado bilionário, que é o mercado de games. Maior do que Hollywood, né? Maior do que Hollywood, cara. Eles são maiores do que... Imagina, galera, tipo assim, vocês viram Vingadores fazendo 1 bilhão, né? Ah, o filme dos Vingadores, 1 bilhão, cinema. Cara, isso pro game é tipo assim, isso é semestral para eles, ou trimestral, entendeu? Então, assim, é milionário. Então, vocês coloquem assim, por curiosidade no YouTube, esportes, eu vou escrever como é que é aqui, ó. Esportes, né? Peraí. eSports. É desse jeito que eu escrevi. eSports, campeonato. E aí vocês vão ver um estádio lotado de moleque, com uma grande mesa lá beleza, lá no centro, entendeu? E uma galera sentada no computador com telões enormes mostrando o jogo, e a galera torcendo, gritando. Essa é a realidade. Meu filho, eu tenho um filho de 15 anos, meu filho, ele joga profissionalmente? Não. Mas ele investe dinheiro, ele passa horas na plataforma, principalmente em pandemia, porque ele estuda em colégio federal, então ele tá parado a pandemia dele. E tá parado a escola dele. E aí, né, dentro dessa realidade, ele tá ali, beleza. E o Tomazap, velho, foi um puta escritório que eu olhei e falei assim, quando eu vi o post dos caras, eu falei, meu Deus, os caras viraram e fizeram um post assim, já tomou ban no jogo tal? Falei, cara, meu filho fala disso? Meu filho! E aí eu fui ver os posts do cara, e pois é, e aí ó, Flá, já fui na final do LoL. Aí, tá vendo? O escritório tá focado 100% em gamers, velho, 100%. E assim, cara, galera, Pedro, mas de quanto dinheiro nós estamos falando assim? Posso falar do meu filho, tá? Meu filho. Meu filho, ele lucra hoje, com o mercado de games dele, ele lucra em dólar, 1.200, 1.500 dólares mês, tá? Meu filho tem 15 anos, pessoal. Isso nem é profissão para ele, isso é hobby. Tá ligado? Lembra que eu falei assim, você trabalha com o que você te dá dinheiro, não com o que você é bom. Pois é, ele é bom, ele gosta e ele ganha dinheiro com isso.
E eu tô falando de um moleque que tá aqui dentro da minha casa, um jogador profissional. Então a gente tá falando aí de alguém que tá ganhando na casa dos 50, 100 mil reais mês. E é um menino. E o Tomazap, para mim, é um excelente escritório de direito do consumidor, né? E voltado para isso. Um outro cara é o Escobar Advogados. O Escobar, cara, eu tô até para marcar uma live com esse cara. Esse cara é interessantíssimo, assim. A pessoa me pergunta, Pedro, e aí, vídeo ou post? Vídeo ou post? Vídeo ou post? Vídeo ou post? Se você tiver condição de fazer vídeo igual o Escobar, é vídeo. Escobar, para mim, é o cara que tem assim os melhores vídeos, assim, melhor presença digital em vídeo do Instagram, mas principalmente do Facebook, porque ele é o Facebook e ele está no Instagram só pelo efeito reflexo, né? Que as redes são conectadas e tal. O Escobar não tem uma linguagem desafiadora, o Escobar tem uma linguagem clássica, o Escobar tem uma linguagem tradicional, né? Mas o Escobar, você vai identificar isso na cara, Ângelo. Você vai olhar assim, você vai bater o olho, você vai ver. Ele tem uma headline e um roteiro de vídeo impecável. Impecável. Você começa a assistir ele assim, a headline te puxa, e olha que é previdenciário, principalmente voltado para um público de terceira idade, mas você te prende, e os primeiros 30 segundos dele, ele te conta o vídeo inteiro. O resto é só detalhamento de vídeo. Já solicitou, vamos entrar aqui. Eita, cara. Deus, Essa tá tão bom que eu nem vi. Eu também, cara. Essa uma horinha dele é miserável demais, cara. Nossa, tem que aumentar esse tempo aí. Sensacional, cara. Pedrão, topa agora pra gente fechar, responder algumas perguntas do pessoal aí, e tem muita gente acompanhando. A gente responde essas perguntas. E eu queria também te perguntar aqui, só pra gente andar bem agora. Pessoal, coloca a pergunta aqui, a galera que tá voltando, e bota o dedinho aí no coraçãozinho pra gente alcançar mais gente. A Flávia tá perguntando qual o Insta do Escobar. Olha só, é Escobar Advogados. Só isso. Você vai achar ele. Um cara muito bem aparentado, com um vídeo muito bom, né? E Escobar Advogados é o perfil, né? E não se intimidem, tá? Porque o Escobar ele já investiu em vídeo mesmo, ele investiu em material, não precisa ser igual ao dele, tá, pessoal? Não precisa, dá para fazer muito mais simples, mas ele, com o passar do tempo, ele investiu bem. E, Ângelo, uma coisa interessante do Escobar, se você for no perfil dele, ele tem 7 mil seguidores, ou 8 mil no máximo. Ele tá nessa desde 2013, cara. Desde 2013. E com essa pegada, se ele tá nessa desde 2013, é porque com certeza os frutos dele estão saindo dali, né? E assim, numa constância. E eu sempre digo isso também. Galera, não se preocupem com o número de perfil, com quantos seguidores vocês têm. Não precisa preocupar com isso. A única vantagem dos 10 mil seguidores é o arrasta para cima, porque tudo fica mais difícil, entendeu? E assim, você consegue excelentes resultados com um número ínfimo de seguidores. Eu faço a contagem aí. Se você tem 1.000 seguidores e metade se torna seu cliente e você trabalha sozinho, tem grande chance de você não aguentar. Entendeu? E então você não tem que preocupar com o número de pessoas que te seguem, mas sim com o número de clientes que você tira dali, né? E o Escobar está aí também para provar isso. Perfil pequeno e que está bombando, tem um trabalho espetacular, um trabalho excelente. Sim. E Pedro, e para quem está começando mesmo, às vezes está sozinho, qual é o pulo do gato aí para quem está começando? Tu acha que documentar é algo que já pode ser a primeira... O que o cara faz primeiro? Ele conversa com a persona, ele descobre quem é a persona dele, dá um pulo do gato pra gente aí. Eu acho que é por aí. Eu acho que a primeira coisa que você tem que identificar é o seguinte: o que eu sei fazer? Eu sei fazer ação de divórcio, eu sou do direito criminal, eu sei fazer audiência de custódia. Esse é o primeiro ponto. Faz uma lista aí de 3 coisas que você sabe fazer, né? O Tomás é assim, ó. Vou escrever aqui, ó.
É esse aqui, ó, Tomazap. O que você pode fazer? Como é que você começa, como é que você inicia essa jornada? Primeiro, 3 coisas que você sabe fazer. Ponto. Né? Depois, 3 pessoas que precisam das 3 coisas que você sabe fazer. É isso, basicamente. E aí você vai pegar essas 3 coisas que você sabe fazer, vai pegar lá ó, a tabela de honorário do seu estado, vai dar uma olhada no seguinte, o que é mais rentável aqui? O que é mais rentável? Já teve uma época mais rentável para mim e que eu conhecia as pessoas que precisavam desse serviço, era audiência de custódia. Então, eu fiz muita audiência de custódia. E eu cheguei a fazer, para você ter uma ideia como é que era rentável isso para mim. Eu cobrava por um atendimento na delegacia, mais uma audiência de custódia, R$ 1.500. Eu fazia 3, 4 na semana. Entendeu? E era isso, era audiência de custódia. Eu passei pelo menos 2 anos da minha vida sem saber o que era um processo. Porque eu só queria a custódia. E eu estava tão focado nisso que aí a pessoa perguntava para mim, então você não quer pegar o processo? Não, eu falava, não, eu te indico um parceiro, eu fico só na custódia. E eu ia para a custódia. Então é isso, você identificou esse lance daí, pronto, Pedro, não tenho, então qualquer coisa serve. Mas é importante que você defina quem é o público que precisa disso, porque aí você vai ter a sua persona. Se você não tem uma persona para se comunicar com ela, você não comunica com ninguém. Não caia na bobagem de você que está começando querer gerar conteúdo para todo mundo, porque você não gera conteúdo para ninguém, você não amola seu machado, você não vai ajustar a sua mira de precisão ali, e infelizmente você vai gastar um tempo de rede social que não vai te render o resultado que poderia. Se você mira direitinho, então você faz direitinho. Pega os exemplos que eu dei. Né? A gente falou aqui, eu e o Ângelo, do Rafael Gonçalves, a gente falou do Tomazap e falou do Escobar. Né? E vocês vão ver, eles não estão mirados no geral, eles estão mirados em personas muito específicas. Né? E dá certo para eles, dá certo para você também. Sensacional. Pessoal, vamos fazer o seguinte, agora é a hora de mandar a pergunta pro Pedro. A gente, mais 5 minutinhos, Pedro, a gente finaliza, beleza? Fechado. Pra mim tá tranquilo, cara. Ô, Ângelo, você já me tirou da cama às 7 da manhã, entendeu? Eu me atrasei, entendeu? Então, assim, agora, se vocês quiserem mandar pergunta até meio-dia e tal, eu tô tranquilo. Pois vamos lá. Podem ficar à vontade, pessoal. E Pedro, me conta uma coisa, a gente não falou da tua rotina. Como é que é a rotina do Pedro normalmente, cara? Como é que é um dia normal pro Pedro? Eu tava vendo sua live com o Euro, e o Euro falou um negócio, né? Falou assim, tem um cara que ele é muito executor e ele planeja pouco. Então ele é um cara que se mata de trabalhar, né? E aí ele foi até muito cruel, porque ele falou, não necessariamente esse cara está evoluindo, está progredindo, ele está apenas em movimento, né? E eu falei, pô, Euro, deu vontade de mandar um direct para ele, assim, olha, VTN, né? Porque cara, a minha rotina, infelizmente, ela é muito parecida com isso, né? Eu trabalho com prospecção e o que eu faço? Eu construo sistemas de parcerias. Então, eu tenho parcerias com tudo quanto é tipo de profissional, tudo quanto é tipo de advogados e tudo mais. O que eu faço é alimentar essas parcerias. Então, eu tenho, no mínimo, 10 reuniões por semana. Claro que a pandemia mudou isso. Mas, no mínimo, 10 reuniões por semana, ou seja, são 2 por dia, uma de manhã, outra à tarde, sempre revendo revendo, refazendo e construindo parcerias. Né? E o meu atendimento a clientes também está aí no meio disso. Se eu tenho atendimento a cliente, eu vou atender cliente. Então, basicamente, todos os dias eu estou em reunião em prol de prospecção. É isso que eu faço todos os dias. Não vou ao escritório, muito difícil. Eu tenho uma sala e o pessoal até brinca que minha sala é fantasma, porque realmente eu não fico lá. Né? Eu sou gastador de sola de sapato. É isso que eu faço. Que massa, cara. Massa mesmo. Teve uma pergunta aqui. Você viu aí? Deixa eu ver aqui, ó. Da Rosângela. Como produzir meu trabalhista ou empregado? Como produzir conteúdo para esse público? Rosângela, olha só.
Esse público seu, isso que você definiu, é um público geral, tá? Porque nós temos N tipo de trabalhadores para N tipos de atividade. Então, o que, que eu penso? Vou dar um exemplo de uma persona que eu já trabalhei. Eu já trabalhei com um funcionário de companhia de energia elétrica que tenha sofrido acidente de trabalho incapacitante, tá? Como que eu produzo conteúdo para esse exemplo que eu dei? Eu penso, primeiro, quais são os direitos que esse cara tem. Segundo, quais são as dores e as frustrações que esse cara tem. E terceiro, quais são os sonhos, anseios que esse cara tem. Então eu tenho 3 linhas editoriais. Primeiro, o direito. Segundo, a dor. Segundo, o sonho. Basicamente. Qualquer conteúdo que eu produzo dentro da dor ou do sonho dele é conteúdo para ele, sim. Porque, como eu estudei essa persona, eu sei que, pelo fato dele ter um direito e por estar incapacitado muitas vezes em casa, ele não consegue prover para a família. Ele está deprimido porque teve uma deficiência agora, uma lesão incapacitante, então ele pode ter perdido algum membro. Ele tem o sonho de voltar a ser produtivo. Ele tem o sonho de voltar a colocar comida na mesa da casa dele. Então, tudo isso entra no meu contexto de conteúdo. Não é só o direito. Não é só o direito. O direito, ele é o final desse conteúdo. E aí eu estruturo da seguinte forma. Um conteúdo de dor, um conteúdo de sonho, um conteúdo jurídico. Um conteúdo de dor, um conteúdo de sonho, um conteúdo jurídico. E dessa forma eu crio um pequeno funil, em que eu mostro para ele onde dói, eu mostro para ele o que pode ser se ele aceitar a minha ajuda, e eu mostro para ele como que eu vou ajudá-lo juridicamente. É assim que você produz esse conteúdo. Mas não estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo muito baixinho. Fala aí uma frase mais longa. Fala, Pedrão. Dá para ouvir agora? Fala um pouco mais alto. Ficou baixinho, mas a gente se adapta aqui. Pode ir falando aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar o. Será se dá para continuar, Pedro? Deu, Dá, né? funcionou. Show. Tirar aqui o fone. Acho que ele descarregou. Uhum, Então é uhum. isso, cara. Curti demais. É muito bom conhecer um pouco da tua visão de mundo. Te confesso, cara, que eu me senti aqui um pouco bem mais feliz, sabendo que tem mais pessoas que pensam dessa forma, porque, como eu te falei, dá aquela sensação de que tá na vanguarda, só que você tá fazendo tudo diferente, né? Então, é legal saber que tem gente empenhada em fazer diferente e a gente com certeza vai sair na frente, cara. Queria te agradecer Com aqui certeza. por toda a contribuição que deu pro desafio. Hoje, sem dúvida nenhuma, foi uma das melhores lives que a gente teve. Quero te agradecer de coração, cara. Pô, muito obrigado. Eu peço desculpas, viu, cara? Sinto muito mesmo, assim, o despertador, o erro, o atraso. Foi mal, de coração, cara. Não era para ter acontecido isso, né? Mas eu confesso que esse acordar para poder fazer isso. Cara, eu sou um cara que dorme às 3 da manhã, entendeu? Então, ele é um desafio mesmo, né? Vou participar. Muito obrigado pela oportunidade nacional para mim também. Obrigado mesmo. Valeu, galera. Pessoal, se a gente teve alguma pergunta que vocês queriam fazer pro Pedro, faz o seguinte, manda aí no direct ou vai lá nele. Ele tá atende super bem quem procura ele. E, cara, sensacional. Pessoal, o desafio continua amanhã, tá? Amanhã, 7h07, a gente vai estar aqui. E a live com o Pedro, essa gravação aqui, que teve muito conteúdo, vou colocar lá no canal, tá? Vocês podem esperar que a gente vai colocar lá. Valeu, Pedrão. Até mais, cara. Valeu, irmão. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Até mais. Tchau.